noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, que nós possamos estar já em sintonia com a equipe espiritual, e é dessa forma que nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo ao nosso Pai, nosso Criador, Pai de infinita bondade, que neste momento estamos aqui reunidos, neste momento de prece, agradecendo pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos aqui numa noite, depois de um dia tão quente, uma noite que começou a chover, um temporalzinho que chegou, que nos parece ser fora do lugar, mas tudo está no lugar, só o jeito que a gente olha é que a gente vai aprendendo, né? Então, até esse tempinho que não nos ajudou muito, que seja ele também abençoado, porque nós estamos aqui, nessa dádiva da vida. Agradecemos pela oportunidade de nos conectarmos com a equipe da Paulo de Tarso, com os nossos mentores. Pedimos que os mentores do nosso amigo Júlio, como sempre, que estão presentes, orientando ele, fazendo com que ele fale aquilo que vá cair tão bem no nosso coração, para que a gente possa sair daqui melhor do que quando a gente chegou. E é dessa forma, Senhor, que te pedimos que possamos estar abastecidos por essas energias de amor e pedimos licença para iniciar os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. É sempre uma grande satisfação a gente voltar a essa casa para fazer alguns comentários acerca da nossa doutrina. E hoje, como a nossa irmã falou, nós vamos comentar sobre os talentos. O tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Obrigado. Capítulo 16, itens 6 e 7. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 e 15, o Cristo diz que um senhor foi fazer uma longa viagem, chamou os seus servidores e entregou para eles, respectivamente, 5, 2 e 1 talento, de acordo, diz ele, com a capacidade de cada um, e partiu. Observemos que o Cristo esclarece que os talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade dos servidores. Então devemos entender que cada um deles tinha condições de aplicar corretamente os talentos que recebeu. Se não tivessem capacidade para fazer os talentos renderem, não seria justo que o Senhor cobrasse deles quando voltasse da viagem. Isso nos lembra que todas as religiões cristãs nos dizem que Deus não coloca fardos maiores do que os nossos ombros conseguem suportar. Mas também nos lembra que o Cristo nos disse que a cada um de nós será cobrado de acordo com aquilo que recebemos. Ou seja, quanto mais o Criador nos conceder em termos de benesses, em termos de capacidades, mais nós seremos cobrados pela aplicação daquilo que Ele nos der. Nos versículos seguintes, ele conta que, o Mateus diz que o que recebeu 5 talentos, negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2, negociou com eles, ganhou mais 2, e o que recebeu um só, enterrou o talento. E aí, quando o Senhor voltou da viagem, ele chamou os servos para cobrar, pedir contas do que eles tinham feito com o dinheiro dele. E aí o que tinha recebido 5, desse 5, então aqui mais 5 que eu ganhei. O que recebeu 2, então teus 2, mais 2 que eu ganhei. E aí o que recebeu o segundo disse assim, eu sei que tu és um senhor severo, que tu ceifas onde não semeaste, colhes onde não plantaste. Eu fiquei com medo e enterrei. O teu dinheiro está aqui, eu estou te devolvendo o que tu me deu. E aí o Senhor disse assim, tu é um servidor mau e preguiçoso. Tu devia pelo menos ter posto meu dinheiro na mão dos banqueiros para que eu recebesse os juros.
quando eu voltasse. Talento era uma medida de massa que, na época em que o Cristo falou essa parábola, equivalia a 58,9 quilos e era usado normalmente para medir ouro e prata. Mas após a parábola do Cristo, talento passou a ser utilizado também para significar condição moral, né, capacidade, aptidão de alguém. No item 7 desse capítulo 16, Kardec diz que, sem dúvida, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza é uma prova muito arriscada, muito mais perigosa do que a pobreza. Ele diz que a riqueza é o supremo excitante do orgulho, da vida sensual, e é um dos laços mais fortes que prende o homem na terra. Mas ele diz assim: do fato da riqueza tornar difícil a jornada, não quer dizer que a torne impossível e que não possa ser um meio de salvação para aquele que sabe se servir dela. Ou seja, a riqueza concentrada nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ela é fator de progresso material, intelectual e pode, inclusive, facilitar o progresso moral, se quem possuir essa riqueza souber utilizá-la com sabedoria. Uma pessoa rica pode criar empresas, dar emprego para centenas, milhares de pessoas, e esse é um dos melhores tipos de ajuda que a gente pode prestar a alguém. Dar à pessoa a condição de merecer uma remuneração que lhe permita sustentar a si e aos seus dependentes. Mas a riqueza concentrada também pode financiar pesquisas médicas, farmacêuticas. Esse mês nós estamos fazendo 2 anos de inauguração do Hospital Nora Teixeira da Santa Casa, que foi construído, entre outras coisas, com uma doação que o casal Grandene deu para a Santa Casa, em torno de 60 milhões de reais. Um dinheiro, uma riqueza bem aplicada. Embora eu conheça e tenha conhecido ao longo da minha vida vários espíritas que entendiam que a caridade material não tem importância e que só a caridade moral é que importa, o Cristo não concorda com essas pessoas. Tanto que quando ele nos deu a parábola do juízo final, ele colocou que quem não dá alimento, não acolhe, não dá roupa, não ajuda as pessoas, não visita quem está doente, quem está preso, quem não compreende os outros, deixou de fazer para ele mesmo isso. Se ele considera que fazer ou não fazer algum benefício é fazer ou não fazer para ele mesmo, é porque ele considera importante. E ele dá na parábola, ele dá exemplo de caridade material, com doação de roupas, com doação de alimentos, com acolhimento em casa de quem era estrangeiro, caridade material, visitar doentes, visitar encarcerados. Então, se o próprio Cristo diz que é importante, como é que nós vamos entender que não é? Mas lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é uma das mais conhecidas desse livro, quando Kardec pergunta o objetivo da encarnação, eles dizem que a gente encarna para chegar à perfeição. E que às vezes é expiação, às vezes é missão, mas ele diz mais, que a encarnação tem como objetivo fazer com que o homem assuma a sua parte na obra da criação. E aí dizia assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, em trabalhar em benefícios dos nossos irmãos, não é só uma obrigação, é uma necessidade nossa, porque a nossa ação em benefício dos nossos semelhantes propicia a nossa evolução espiritual, o nosso aperfeiçoamento moral. Um industrial que cria uma empresa para fabricar alguma coisa, para vender, porque ele quer o lucro, mas a empresa dele faz com que as pessoas consigam empregos e neles os meios de sustento. Além disso, os clientes se beneficiam das mercadorias que compram. E isso ocorre em todos os setores da sociedade, no comércio, na indústria, na agricultura, no serviço, artes, etc. e tal. Mas a maior parte das pessoas não percebe essa interinfluenciação benéfica que nós temos pelo convívio de sociedade, e às vezes a gente só se dá conta quando precisa de alguma coisa e não consegue. Mas todos nós nos beneficiamos diariamente com as nossas ações, e embora nem sempre nós façamos as coisas
com o objetivo de beneficiar alguém, na maior parte das vezes, como somos ainda muito submissos ao orgulho e egoísmo, nós agimos sempre pensando em nós mesmos. Nessa troca de atuações em sociedade, todos nós trabalhamos uns para os outros. Mas de todos os tipos de relações na sociedade, a que mais nos beneficia é a prática do bem na forma de caridade. Eu tenho dito que o bem é sempre o bem e ele sempre vai dar uma resposta benéfica para aquele que o pratica, como dá para aquele que o recebe. Mas nem sempre o bem que eu faço é caridade. Caridade é o bem que eu pratico com o objetivo exclusivo de beneficiar alguém. Mas se eu dou alguma coisa para alguém, auxilio alguém pensando em ser reconhecido, pensando na gratidão da pessoa, ou que os outros dizem, como o Júlio é bonzinho, isso não, o bem que eu pratiquei não deixa de ser um bem. Se alguém estava passando fome e eu dei alimentos, mesmo que o meu objetivo fosse equivocado, a pessoa se beneficiou. E eu não deixo de merecer a contrapartida desse bem, mas como eu não fiz a caridade, porque o objetivo não era simplesmente beneficiar o meu irmão, ele não vai trabalhar pela minha evolução moral. Eu tenho comentado isso há algum tempo, já nas minhas palestras, já faz alguns anos, e há algum tempo na nossa casa teve uma comunicação que veio corroborar isso. Lá no capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação da irmã Rosália, a primeira comunicação das instruções dos Espíritos. E ela fala que encontrou no mundo espiritual um dos pobres que ela ajudava aqui, e que lá ela tem que pedir ajuda para ele. Irmã Rosália foi um espírito de uma grande hierarquia, passou a encarnação inteira trabalhando em benefícios semelhantes, expondo muitas vezes a própria vida em risco para auxiliar as pessoas, porque o objetivo dela era fazer o bem, era ajudar as pessoas. Então, quando ela estava no mundo espiritual, esse pobre que ela ajudava aqui, que lá ela tem que pedir ajuda para ele, ela merecia e recebeu ajuda, não tem problema nenhum. Mas vejam, a gente teve uma comunicação na nossa casa em que o Espírito disse assim, eu fiz muita caridade material quando estava encarnado. Mas o meu objetivo era que as pessoas vissem o que eu fazia, que as pessoas me admirassem, que aqueles que foram beneficiados ficassem agradecidos a mim. E aí ela conta que quando desencarnou, quando a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, para um lugar adequado ao nosso padrão vibratório. Então ela não estava numa condição muito bem, porque esse bem que ela praticou não era caridade, não operou a sua transformação moral. E ela não estava muito bem do lado de lá, e aí veio um espírito auxiliá-la. Ela olhou, disse, mas como tu, a mendiga que eu ajudava, como é que está melhor do que eu? Ficou indignada e não aceitou a ajuda. Vejam, ela fez o bem, mereceu a contrapartida desse bem, mas como não era caridade, ela não se modificou e não aceitou a ajuda. Vejam como faz diferença nós procurarmos aprofundar a nossa compreensão acerca das leis de Deus. Mas, às vezes, nós podemos ficar em dúvida sobre o que devemos fazer em benefício dos nossos irmãos, que tipo de coisas que nós temos, habilidades, conhecimentos, o que a gente deve utilizar em benefício dos nossos semelhantes. Mas observemos o que diz o Espírito Lacordaire, no capítulo 7º do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que fala sobre a humildade. Dentro desse capítulo, ele diz assim, a natureza do instrumento não está a indicar que utilização deve ser feita dele, a enxada que o jardineiro entrega para o seu ajudante não mostra a ele que deve cavar a terra, ou seja, a utilização dos nossos talentos, das nossas capacidades, seja de que tipo for, intelectual, moral, riqueza, poder, seja o que for, deve ser feita também em benefício dos nossos irmãos. Seja o que for que a gente tenha, seja qual for a quantidade do que se tem. Se eu tenho cultura, eu posso e devo dividir a minha cultura com quem não tem. Se eu tenho muita inteligência, eu posso e devo utilizar essa minha inteligência, procurar transmitir para pessoas benefícios com a minha inteligência.
força física, eu devo utilizar minha força física em benefício dos meus irmãos. Se eu tenho riqueza material, eu devo também dividir com os meus irmãos o que eu tenho. É claro que eu posso, sim, utilizar o que eu tenho em meu próprio benefício. Tudo que nós temos, o que nós somos, é lícito utilizar para nós. Algumas coisas não é conveniente nós comercializarmos com ela. Por exemplo, quem tem o dom da mediunidade jamais deve comercializar esse dom. Mas a quase totalidade do que a gente tem é lícito que se utilize, sim, em nosso benefício, mas não apenas em nosso próprio benefício. Porque nós vamos ter que prestar contas a Deus depois de tudo aquilo que Ele nos concedeu. Mesmo que aquilo que eu tenha me esforçado muito para conseguir, eu tenho sim obrigação de procurar dividir com meus irmãos. Imaginemos que eu seja um médico que faça pesquisas médicas, seja um médico renomado, um grande cientista. Por mais que eu tenha me esforçado, eu só cheguei a essa condição com o auxílio de Deus, porque Ele me deu um cérebro adequado, porque Ele me deu condições financeiras para isso, porque Ele me permitiu o acesso aos estudos, ao trabalho. Sem a presença de Deus, sem o amparo dele, nós nem nascemos. Então, tudo que a gente tem, por mais que nos esforcemos para ter, a gente só consegue alcançar com o amparo, com a proteção do Criador. E Ele nos permite, sim, utilizar para nós, mas nós temos, sim, que dividir com os nossos irmãos. Existem milhões de pessoas no mundo que gostariam, por exemplo, de ter um diploma acadêmico, mas não podem, porque ou o cérebro físico não permite, ou as condições financeiras, ou o acesso a uma universidade de uma forma ou de outra não é permitido. Eu conheci uma pessoa que tinha, desde criança, desde pequeno, quando entrou no colégio, tinha a intenção de ser professora. Aí, quando terminou o primeiro ano do curso primário, o pai dela, naquela época, pensava assim, mulher tem que aprender a cuidar de filho, fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa. Quando ela terminou o terceiro ano primário, o pai tirou ela do colégio, porque a mulher não precisava estudar. E aí ela me contando que ela via as crianças irem para a escola, e ela chorava, mas não adiantou, o pai... Né? Ou seja, ela tinha condições, e ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, mas não teve permissão para isso. É claro que nós não sofremos injustiça. Se alguma coisa tolheu o estudo para ela, tinha um motivo e certamente ela deve ter programado do lado de lá. Porque eu lembro que uma coisa que era bem forte nela era a vaidade. Talvez se ela tivesse cursado uma universidade, tivesse tornado alguém muito mais vaidoso, mais orgulhoso do que era. Mas, eu estou comentando isso porque a gente tem que entender. Eu não consigo nada do que eu quiser se Deus não estiver do meu lado. Por mais esforçado que eu seja, por mais sério que eu seja. Mas, observemos o que nos diz o Espírito Fenelon no item 3 desse capítulo 16. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas deveras lhe serão pedidas do emprego que haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em aplicá-los exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso todas as vezes que dele resulta um bem para qualquer outra pessoa. Ou seja, a gente pode utilizar tudo que Deus nos dá, mas também devemos utilizar os nossos talentos, sejam quais forem, em benefício dos nossos irmãos. Pode parecer paradoxal, mas o melhor uso que a gente vai fazer desses talentos, dessas aptidões que Deus nos deu, é aquele uso que a gente faz em benefício dos nossos irmãos, e não o que a gente faz em nosso próprio benefício. Para muitos de nós pode ser difícil entender isso, mas aquele que não consegue entender isso enquanto está aqui, certamente, quando voltar para o mundo espiritual e ver a vida com olhos de espírito, vai perceber que perdeu um tempo aqui por não utilizar mais do que tinha em benefício dos semelhantes.
Lá no Livro dos Espíritos, na questão 888, letra A, depois da resposta que deu para a pergunta sobre a esmola, o Espírito diz assim: todo espírito encarnado ou desencarnado, por maior que seja a sua evolução, ele tem um que está acima de si, que o protege, que o auxilia a evoluir, e alguém que está abaixo dele, para o qual ele tem as mesmas obrigações. E aí ele diz assim: em vez de criticares o vício e a ignorância, moralizai os viciosos e instruí os ignorantes. Ou seja, todos nós, sem exceção alguma que estamos aqui na Terra, precisamos de alguém que nos auxilie. E nós temos que merecer esse auxílio, fazendo a nossa parte para sermos também úteis aos nossos irmãos. Lá no capítulo 3 do livro Nosso Lar, André Luiz relata o caso de uma senhora desencarnada que chegou para o ministro, acho que era Genésio, não, Clarencio, queria ajudar os 2 filhos encarnados, que passou por uma situação difícil aqui. E aí o Clarencio disse assim: quantos bônus horas a senhora tem? Eu tenho 304. Ela estava há 6 anos no Nosso Lar. 304, ou seja, desses 6 anos, considerando que o trabalho normal lá, o regular, é 8 horas por dia, ela trabalhou 38 dias nesses 6 anos. Lá, alimentação, moradia e vestuário é de uso comum, ninguém paga por isso. Se eu quero ter uma casa melhor ornamentada, ou uma roupa melhor, alguma coisa, eu tenho que pagar com os bônus hora de trabalho. Mas lá ninguém passa fome, ninguém fica nu, ninguém fica ao relento. Né? E ela preferiu ficar, ele arrumou emprego para ela em vários lugares, ela nunca quis trabalhar. E aí ele espera: olha, os teus filhos, Deus cuida deles como cuida de todos nós. Mas esse auxílio especial que a senhora quer dar para eles, não dá, a senhora não tem mérito para isso. Então, é importante termos essa visão da vida. Né? Nós não devemos viver apenas na condição de usufrutuários do mundo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 643, Kardec pergunta se haverá alguém aqui na Terra que, pela sua condição social, física, seja qual for, que não tenha nenhuma condição de fazer o bem. E observem a resposta: somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de praticar o bem. Basta que se esteja em relação com os outros homens para termos oportunidades de fazer o bem. Não há um dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar o bem. E observe que mais ele diz: fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Ou seja, não preciso andar distribuindo alimentos, roupas, não, eu tenho que fazer o bem de todas as formas que eu puder. Por isso que lá na questão 860 os Espíritos dizem que fazer o bem é a única coisa que importa na vida. Quando eu reli esse texto aqui, eu lembrei do Chico com os tomates. O Chico costumava comprar tomates e outras coisas numa quitanda perto da casa dele, e ele sempre comprava 4 tomates. Pegava 2 que estavam perfeitos e 2 que já estavam meio passados. E aí a dona da quitanda olhava e ficava: pô, por que será que ele não pega só os bons? Todo mundo escolhe, até me xinga se tem algum tomate estragado, e ele pega 2 que estão perfeitos e 2 que já estão meio passados. E aí um dia você falou: por que tu não escolhe esses tomates melhores só? Se tu quiser levar até mais tomate, eu deixo, não tem problema. Não, mas se eu não levar esses tomates que estão já ficando passados, a senhora vai ter prejuízo. Às vezes assim, o alcance dele. Mas nós temos a todo momento condição de fazer alguma coisa de útil. Lembrando desse exemplo da quitanda, se eu estou no mercado, vou comprar batata lá, eu vi que tem uma batata caída no chão, se eu não botar de volta em cima da prateleira, um empregado vai fazer: mas por que eu não posso fazer? Por que eu não posso aproveitar todas as oportunidades que eu tiver para fazer alguma coisa correta, alguma coisa de útil? Quando eu estou precisando do auxílio de alguém, eu fico muito feliz quando me auxilia. Todos os nossos irmãos também ficam. Então, usufruamos dos talentos que Deus nos deu, seja inteligência, habilidades, conhecimentos, coisas materiais, utilizemos sim em nosso benefício. Mas não esqueçamos que essas coisas nos são concedidas para a nossa evolução, e elas contribuem para a nossa evolução
quando a gente as utiliza em benefício dos nossos irmãos. Quem vive apenas na condição de usufrutuário da vida está perdendo uma oportunidade preciosa de trabalhar pela própria evolução moral. Nós não devemos voltar ao mundo dos espíritos na condição do servidor que enterrou o talento que tinha. Infelizmente, quando nós estamos encarnados, como disse o Chico, o passado fala muito alto entre nós, ou seja, nossos vícios de comportamento desenvolvidos ao longo dos séculos e milênios, e a gente vive o mundo, no mundo material como se fôssemos corpos materiais apenas. Não somos. O corpo físico, em 2 toques, ele desaparece. Mas o que é que a gente leva para o lado de lá? Só as nossas aquisições em termos de conhecimento, em termos de transformação moral, e as ações boas e equivocadas que a gente praticou. Emmanuel nos diz que nós devemos fazer o máximo de bem que a gente puder, porque mesmo que nós nos esforcemos para fazer o bem, mesmo nós que estudamos o Espiritismo, que fazemos exposições, que participamos de grupos de estudo, nós vamos estar sempre cometendo erros, porque somos imperfeitos ainda. E não basta ter o conhecimento para que esse conhecimento nos torne santos. É preciso que a gente passe um bom tempo brigando com esses monstrinhos que a gente construiu dentro de nós ao longo dos séculos, para que aos poucos a gente vá tendo algumas vitórias. Então nós vamos sim cometer erros. E é preciso que façamos esforços para praticar o máximo de bem possível para contrabalançar esses erros que a gente está cometendo hoje. Eu nunca ouvi um único espírito, nesses meus quase 50 anos de sessões mediúnicas, se queixar de ter praticado bem, de ter estudado a nossa doutrina, de ter se dedicado ao próximo. Um único. Mas eu ouvi muitos, inclusive muitos espíritas, se queixar de terem aprendido e não terem colocado em prática quando podiam, quando estavam aqui. Nós estamos encarnados aqui para fazer aquilo que é importante para nós. Construir o nosso céu ou o nosso inferno, dependendo das nossas ações. Aproveitemos a oportunidade. Como a gente falou há pouco, a gente não deve voltar para o lado de lá como o servidor que enterrou o talento e passou a encarnação na condição de usufrutuários da vida. Obrigado pela paciência de vocês, que o Cristo, através dos seus emissários, dos bons espíritos, nos auxilie a compreender cada vez melhor as leis do Pai e que esses bons espíritos nos incentivem a utilizar essas leis do Pai como baliza para as nossas ações do dia a dia, para que nós aproveitemos convenientemente a nossa encarnação. Muito obrigado.